Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em C#, e hoje vamos falar sobre modificadores de acesso. Este é o vídeo número 34, e então, o que são os modificadores de acesso? Estes são usados para especificar a acessibilidade declarada de uma variável ou atributo, função ou método, classe, etc. Atenção, existem 5 modificadores de acesso, e tal como já disse, ou níveis de acessibilidade, quais são o Public, o Protected, o Internal, o Protected Internal e o Private. Ok? E eu vou explicar o que cada um faz, só que quando estivermos a praticar para não se tornar muito repetitivo. Ok? Portanto, vamos só colocar aqui dentro da função, que é do tipo público, mas eu já vou falar aqui uma função WriteLine, chamar o método e escrever, por exemplo, o seguinte. Estamos a aprender a trabalhar com modificadores de acesso. Ok. Portanto, como podem ver, vamos só tirar isto aqui, que não vai ser necessário. Portanto, este vídeo vai ser muito simples a nível de código, ok? Mas isto é muito importante ao mesmo tempo. Ok. Portanto, como podem ver aqui, e em todos os vídeos anteriores desta mesma série, tivemos sempre aqui a função public void run. E porquê public? O public faz com que o acesso não seja restrito em nenhuma parte do nosso código. Nem que houvesse 1 milhão de namespaces, 1 milhão de classes, nós poderíamos ter acesso a esta mesma função de nome run. Ou seja, se temos aqui a classe program e temos acesso então a esta mesma função que está aqui, função que é pública, e se olharmos ali para o cubo, que aparece antes do void discussões.run, o cubo não tem nada, é apenas um cubo simples, ou seja, é público. Atenção que esta parte do cubo é para os olhos mais atentos, ok? É por isso que eu estou a dizer, se virem o cubo, porque eu antes de aprender a maioria destas coisas, eu nem olhava para a imagem e também não é necessário. O que é bom é saber a teoria, saber o que cada um faz, o que cada modificador de acesso faz, para se poder trabalhar e programar eficientemente. Ok. Portanto, o público, como eu já disse, faz com que o acesso não seja restrito em nenhuma parte do nosso código. E agora vamos falar do Protected, que é muito usado quando falamos de heranças, que é uma das coisas que também temos que falar. Ok. Portanto, temos agora o Protected, que é outro modificador de acesso ao nível de acessibilidade. Faz o quê? O Protected resume-se à possibilidade de acesso apenas dentro da própria classe ou dentro de uma classe derivada dessa mesma. Aí está a herança que vamos falar não no próximo vídeo, mas num dos próximos vídeos com certeza. Ok. Se eu agora tentar... Atenção, vamos pôr aqui os erros a aparecer, que aqui é muito importante. Se eu agora tentar aceder ao run e tentar executar, podemos ver que... Vamos aguardar um bocadinho. Podemos ver que... Ok, temos aqui alguma diferença, que é... Temos que colocar aqui modificador de acesso e eu não reparei nessa parte. Ok, vamos pôr aqui o public. Não há qualquer tipo de erro. Ok? Podemos executar a função normalmente. Estamos a aprender a trabalhar com modificadores de acesso. E agora, era disso que não aparecia o determinado erro quando coloquei o Protected. Ok. Quando aparece o Protected, existe um erro. Ou seja, esta função, a função run, não é possível aceder devido ao seu nível de proteção. Ou seja, temos aqui o Protected. E como eu disse, só é possível ter acesso a esta função dentro da própria classe ou então dentro de uma classe derivada dessa mesma. O que não é o caso. O programa não deriva da classe modificador de acesso. Portanto, é por isso que nós não podemos não podemos aceder então à função run. Ou seja, se eu separar este pedaço de código, não irá dar por causa deste erro aqui em baixo. Ok. Se repararem novamente no cubo, temos ver uma simples diferença. Agora temos ali uma estrelinha. Ok? E a estrelinha trata-se quando é o Protected. Ok. Agora, espero que tenham percebido já estes dois modificadores de acesso. E agora vamos passar para o Internal. Atenção, o Internal também é simples de perceber. O Internal faz com que só se seja possível ter acesso dentro do namespace atual. Ou seja, o namespace aqui é o base. Portanto, estas classes todas podem ter acesso à função run, incluindo o program. Portanto, se eu executar novamente, já com o internal, podemos ver que
tudo funcionou e que a frase estamos a aprender a trabalhar com modificadores de acesso foram então impressos. Se voltarem a pôr o rato em cima do run, podem ver uma diferença que agora temos o cubo e um coração. Ok. Portanto, vamos fazer o seguinte. Vamos unir o protected, que dava erro, com o internal. E podemos ver que não existe qualquer erro. Porquê? Porque o protected internal significa que só se pode ter acesso no namespace atual, o que é o caso, ou então nas classes derivadas, e é daí que vem o protected, mas de um outro namespace. Ou seja, estamos a aumentar o nível de abrangência que podemos ter a nível de namespaces e de classes derivadas com o protected internal. Ou seja, é como se fosse a junção dos dois, ok? Portanto, se eu chegar aqui, gravar, e se for aqui, podemos ver que o símbolo volta a ser a estrelinha porque trata-se primeiro do protected, ok? Que se forem atrás, podem reparar que o protected também era o símbolo da estrelinha. Ok. Agora vamos então ao último modificador de acesso. E um dos que eu costumo usar mais para ter algum, não vou dizer segurança, mas ter uma estrutura base, simples, e que não possibilita ter acesso a certas coisas que não necessito, ok? Que é o private. E o private é basicamente o quê? Vai dar o mesmo erro que deu no protected, ou seja, é inacessível, a função run é inacessível devido ao seu nível de proteção, e o private traduz-se no acesso apenas dentro da própria classe, e não em classes derivadas como a protected, é apenas na própria classe. Ok. Portanto, se forem ver aqui o rato em cima, podem ver que temos então um lock, um cadeado, a dizer que é privada, é apenas para a classe modificadores de acesso. Ok. Portanto, se eu executar isto, não dará, naturalmente, por causa deste erro. Está inacessível por causa do seu nível de proteção, tal como eu já disse. E agora eu vou relembrar, então, os 5 modificadores de acesso. Temos o public, que faz com que o acesso não seja restrito em nenhuma parte do nosso código. Temos o protected, que resume-se à possibilidade de acesso apenas dentro da própria classe ou dentro de uma classe derivada dessa mesma. Temos o internal, que faz com que só seja possível ter acesso dentro do namespace atual. Temos o protected internal, que significa que só se tem acesso no namespace atual e nas classes derivadas de um outro namespace. E depois, por fim, que foi o que acabamos de fazer, temos o private, que traduz no acesso apenas dentro da própria classe e não em classes derivadas ou outro namespace, ok? Portanto, eu espero mesmo que tenham entendido isto. No próximo vídeo vamos falar sobre, o título vai se chamar mais sobre as exceções, onde vamos aprender a criar as nossas próprias exceções. Estou-me a tornar um bocadinho repetitivo, portanto, não percam, ok? Também é bastante importante. Mais uma vez, não se esqueçam de praticar. Até o vídeo de amanhã e Happy Coding!